Bom, todo mundo acompanhou, né? É, abençoado. Processo de colonização espanhola na América. Página 198. A colonização na América Espanhola foi realizada de forma agressiva e rápida, olha só, matando muitos habitantes e destruindo culturas, como dos Incas, dos Maias e dos Astecas. A busca desenfreada por ouro e prata, fundamentais para a riqueza de um Estado, marcou as investidas espanholas no continente americano. Em cerca de um século, o México, por exemplo, saiu da população de 25 milhões para 1 milhão de pessoas. Outro fator que matou muitos nativos americanos foram as doenças trazidas pelos abençoados europeus, como a varíola, já que os nativos não tinham anticorpos necessários para resistir a essas enfermidades. Desde os primeiros contatos dos espanhóis com a população indígena americana, iniciou-se o processo de aculturação, onde é, os pobres coitados foram obrigados a absorverem a cultura europeia, que a rigor não era a melhor para os nativos americanos. É a coisa mais doce que eu posso dizer. No começo, as relações com alguns povos pré-colombianos foram pacíficas, como no caso dos Incas, porque os espanhóis chegaram a praticar o escambo, como a gente já até havia lido. Mas as relações pacíficas não duraram muito tempo. Aos poucos, mais precisamente com a descoberta de minas de ouro e prata, os espanhóis buscaram dominar as terras do novo continente, que logo em seguida colonizaram. Próxima página. Ao final do século XV, espanhóis e ameríndios disputaram o controle das terras de forma violenta. Hernán Cortés, em 1519, tratou de invadir o Império Azteca, que era considerado o maior entre os povos pré-colombianos. Cortés possuía um exército equipado com canhões, armas de fogo e cavalos, enquanto os ameríndios tinham um número grande de guerreiros com armas manuais como arco e flecha. A colonização espanhola não tardou a se iniciar. A partir do século XV, foram estruturados 5 núcleos de povoamento, que teriam a função de organizar a exploração das minas de ouro e prata. No século seguinte, estabeleceu-se uma estrutura administrativa baseada em vice-reinados, como nós vimos aqui também no Brasil, e capitanias gerais ligadas diretamente à coroa espanhola. Mais do que simples exploração de metais, a colonização garantiria a força da Espanha na Europa diante de outras nações que disputavam o mesmo espaço, como era o caso de Portugal também. Vamos ver esse quadro rosa aqui. Eu não sei se vocês estão vendo o bege. Para mim é rosa, mas vamos lá. Final da página 199. As missões católicas organizadas pelos jesuítas na América Espanhola foram fundamentais para a colonização. A Igreja Católica e a Coroa Espanhola tinham objetivos diferentes, entre aspas, mas que se confundiam no projeto de explorar o chamado Novo Mundo.
Enquanto a Espanha queria explorar as minas, os católicos visavam catequizar os nativos, com a finalidade de aumentar o número de seguidores, para enfrentar o crescimento das igrejas protestantes e do islamismo. Esse processo de catequização não foi fácil. Os nativos demoraram a aceitar a doutrina católica. É claro, é como se eu chegasse aqui com outra religião e obrigasse vocês a aceitar essa religião. Aí você escolhe, quer ser catequizado ou quer virar escravo? Hum? Me parece que a gente não tem muita escolha, né? Uma pressão dessa, meu amigo. Esse processo de catequização, eu já li, em vários momentos, xamãs e pajés enfrentavam os missionários jesuítas, que, por sua vez, acusavam os indígenas de serem seguidores dos demônios. Olha, é como a questão da mitologia. Né? Mitologia é um termo muito curioso. Mitologia é o nome que as pessoas têm mania de dar para a religião dos outros. Já pararam para pensar nisso? Mitologia grega. Não. É uma religião, né? O pessoal orava para esses deuses e tudo mais. A mitologia egípcia. Não, é religião mesmo. Esse monte de deus aí. Ra, Íris, Osíris, Anubis, Átis, Horus. O pessoal não orava para essa gente aí também? Também é religião. É uma maneira de você respeitar a religião dos outros, certo? Continuando. Como eu ia falando, aqui os xamãs, os pajés, os chefes indígenas que resistiam contra a catequização eram acusados pelos líderes católicos de serem servidores, seguidores do demônio. Então, peraí, demônio é o nome que a igreja deu para a entidade religiosa dos outros. Muito oportuno, certo? Muito oportuno. Mas, claro, é tudo parte de um projeto, né? Pajé está correto. Aqui. Aqueles que não se convertessem eram perseguidos e assassinados. Um caso bem conhecido foi a fundação da missão de São Carlos, em que os jesuítas afirmavam que os xamãs eram os ministros do demônio. Aos poucos, os jesuítas se tornaram protetores dos nativos, pois não concordavam com a escravização realizada pela coroa espanhola. Peraí, pessoal, peraí. Peraí que agora eu me confundi. Como assim? A igreja ajudou na colonização aqui, por meio da catequização. Mas a igreja protegeu os índios, para que os índios não fossem escravizados. Isso depois de ter matado os índios que não queriam se converter para o cristianismo. Até aqui a gente só falou a verdade. A igreja católica chegou aqui no Brasil, quer cristianismo? Não, quero minha religião. Vai morrer agora. Desse jeitinho, tá? Simples assim. Os índios, os nativos que se converteram ao cristianismo, esses aqui ficam conosco e a igreja protegia esses índios, protegia-os até da escravização. Mas por que a igreja não protegeu os africanos da escravização? Pelo mesmo motivo que ela assassinou os líderes indígenas. Porque não conseguiram converter essa gente, os africanos, para a religião europeia, para a religião do Ocidente. Os africanos têm outras religiões, né? Nós chamamos de religiões de matriz africana. Eles também têm vários deuses, têm um arco enorme de deuses que eles adoram. Sem falar que eles foram trazidos para cá para que esse território fosse explorado, para que servissem de mão de obra. Aí temos dois fatores aí, né? O pessoal vai usar eles como mão de obra, a gente não vai conseguir converter esse pessoal mesmo.
Deixa eles serem escravizados aí. Inclusive, temos grandes nomes da Igreja Católica que apoiavam a escravidão abertamente, sem nenhuma margem para interpretação, tá? Sem nenhuma margem para interpretação. Ah, professor, é porque o senhor não entendeu o que ele quis dizer. Não, não, não. Ele dizia que eram filhos do demônio mesmo. Aqui, olha, chamou os indígenas de ministros do demônio, tá? É tudo uma questão de oportunismo. Ah, não vai dar, não. Deixa eles serem escravizados mesmo. Vamos ficar aqui com os índios. Nós já aumentamos o número de seguidores do cristianismo. Tá ótimo, tá maravilhoso. O que vier daí para frente é mais louco. Era desse jeito mesmo, professor. Sim. Por sinal, eu estou amenizando o discurso, porque a coisa era bem mais violenta. Os primeiros núcleos de povoamento espanhol. A colonização espanhola na América começou de forma organizada, com a implantação de núcleos de povoamento permanentes, que eram em número de 5. Foram estabelecidos estrategicamente em várias regiões na parte da América pertencente à Espanha, segundo havia sido definido no Tratado de Tordesilhas. Assinar, aliás, peraí que eu me perdi aqui. Estou ficando velho, viu? Segundo havia sido definido no Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal em 1494. Esses núcleos tinham por objetivo dominar e controlar a América. Vamos ler com calma. Dominar e controlar. Para que não corressem riscos de invasão de outros povos, bem como organizar a exploração das minas. Tá vendo como é que é o processo de colonização? Realmente, não é brincadeira. Primeiro núcleo. Só lembrando, pessoal, a gente está na página 200, tá bem? Primeiro núcleo. Existiu entre os anos de 1496 e 1508. Foi o primeiro povoamento organizado para o qual os espanhóis eram trazidos para restabelecer sua vida e ajudar no processo de colonização. O ponto inicial foi a Ilha Espanhola, atual São Domingos, em 1496. Em seguida, chamaram as terras de Porto Rico, Jamaica e Cuba. Não encontraram minas de prata e ouro que fossem suficientes para atender às necessidades da coroa espanhola. Então, tchau. I have to go now. Não tem o que eu quero? Pronto, vamos embora. Segundo núcleo, buscando encontrar grandes minas de ouro, a jogada aqui já era maior, certo? Ouro e prata, os espanhóis se deslocaram para a parte central da América e, em 1509, dominaram o atual território do Panamá. Depois, o equivalente hoje à Costa Rica e a Nicarágua. Entre 1525 e 1546, chegaram à América do Sul. Foi justamente nesse local que entraram em contato com os Incas e encontraram a mina de Potosí, uma das maiores da América. Que outro episódio que morreu toda uma civilização. Bom, continuando. Esse núcleo de povoamento, terceiro núcleo, tá? Esse núcleo de povoamento tem a ver diretamente com as investidas do navegador espanhol Hernán Cortés. Em 1517,
chegou ao México e entrou em contato com os astecas e seu imperador Montezuma, que era cabrão, que nem diz os cearenses. Esse assentamento foi fundamental, pois a região era rica em metais, como a prata. Os astecas tiveram boa parte de seu povo assassinado pela ação violenta dos espanhóis e devido às doenças transmitidas pelos homens brancos. Cortés também foi responsável pelo contato com outro povo pré-colombiano, os maias, mas isso na região da Guatemala, de Honduras e El Salvador. Os maias tentaram resistir, mas acabaram sendo assassinados também por Hernán Cortés. Boa parte da sua população morta, sua cultura destruída. Página 200. Tá bem? Quarto núcleo. O povoamento nessa fase se deu entre os anos de 1536 e 1580. Com ele, os espanhóis consolidaram a dominação sobre o Peru e estenderam seu domínio sobre os Andes, chegando ao Equador, à Bolívia e ao Chile. Quinto núcleo. Nesse núcleo de povoamento, foi organizado na bacia do Rio da Prata. O último núcleo de povoamento foi organizado na bacia do Rio da Prata, na atual Buenos Aires. Sua organização foi diferente dos outros. Nessa região não encontraram ouro e prata. A bacia do Rio da Prata, eu quero dizer bacia do ouro, a bacia do Rio da Prata, foi utilizada como entreposto comercial e de abastecimento de produtos de subsistência para as pessoas que trabalhavam nas minas. Esse núcleo foi fundado em 1536. Os núcleos de povoamento seguiam uma ordem administrativa estabelecida pela coroa portuguesa. Era necessário construir regras e normas as quais os colonizadores tinham que cumprir. Somente através dessa situação, a colonização poderia acontecer de forma consistente. Ou seja, não dá para entrar nas terras e sair matando todo mundo, para dominar tudo, não. Tem que ser uma tragédia de forma organizada. E não dá para negar que o povo que vai ser colonizado vai passar por uma tragédia sem tamanho. Diante disso, duas estruturas criadas pela Espanha foram decisivas. Adelantados era um título político dado pela monarquia espanhola aos colonizadores que fossem estabelecer os núcleos de povoamento da América. Obrigatoriamente, assinavam um contrato em que tinham a missão de catequizar os indígenas no cristianismo, além de entregarem 1/5 do que restasse das minas, do que retirassem das minas para a coroa espanhola. Em contrapartida, eram os executores da justiça e organizadores militares. Depois a estrutura da casa de contratação. A autonomia dada aos adelantados deveria ser controlada pela própria coroa espanhola. A grande preocupação era de que houvesse um movimento contra a Espanha. Dessa forma, criou-se a Casa de Contratação, em 1503, em Sevilha,
que era uma espécie de empresa que tinha a obrigação de administrar e fiscalizar as relações comerciais e a produção de ouro e prata, bem como a cobrança do quinto. Também era responsável por nomear os funcionários e agir como Tribunal de Justiça para julgar os impasses econômicos. Estava sob total domínio da coroa espanhola. Agora vamos às atividades aqui. Uma mensagem. O vermelho não é um impostor. O que é isso aqui mesmo? O Igno? Bom, de qualquer maneira, página 202, tá certo? Página 202, primeira e segunda questão. 10 minutinhos, vocês conseguem fazer? Conseguem. Até porque a segunda questão está resolvida aqui, na literatura acima. E a primeira questão, até sem texto, vocês conseguiriam ler. Ou, até sem texto, vocês queriam resolver. Vocês conseguiriam resolver. Tá certo, Miquel. Seguinte, olha, você vai dizer como se deu o processo de colonização. Vou te dar uma dica. Aconteceu de uma maneira legal, de uma maneira amigável, sem violência, ou aconteceu de uma forma violenta? A cultura que tinha aqui se manteve ou foi destruída? Como foi que se deu? É desse jeitinho. E o que foram os núcleos de povoamento? Só isso. No que os núcleos de povoamento ajudaram? Ajudaram na colonização? Ah, sim, não sei. Você vai colocar aqui na B, só isso. Na segunda você vai só comentar o que a gente acabou de ler, dos adelantados e da casa de contratação. Pronto. Fechou as questões. Facinho, né? Vamos lá, 10 minutinhos. Amanhã? Porque amanhã a gente vai corrigir agora. Amanhã a gente tem outra missão a cumprir. Se eu deixar para amanhã, a gente não vai fazer agora. Olha aí que inteligente, né? Veja bem, se eu deixar para amanhã, a gente não vai fazer agora. Um mito, né? Vamos lá. Bom, vamos deixar para amanhã, tá? A gente vai passar para o próximo conteúdo. Vou aproveitar até penetrar já em outros conteúdos aqui interessantes também sobre a América Latina. Uma colherinha de chá para vocês, meus queridos. Administração colonial, os vice-reinados e as capitanias gerais. Os núcleos de povoamento criados, 5 núcleos que a gente viu, né? Criados durante o século XVI, ao longo da América, cumpriam, aliás, um decisivo papel de colonização. Eita, já estou respondendo até as questões lá acima. À medida que a população de colonos aumentava e as relações econômicas de extração mineral cresciam. Muito bom para a Espanha, mas para os nativos era bom também. Os modelos de administração necessitavam de reformulação e adaptação às novas realidades.
foram criadas 4 novas estruturas administrativas para melhorar e fortalecer a organização política e econômica na América. Lembrando, tá? A gente está aqui na página 203, já aqui um pouco abaixo das questões, tá bem? A gente vai aqui para o tópico audiências, tá bom? Eram órgãos que realizavam funções judiciárias, além de aspectos como a fiscalização das relações comerciais e o controle da cobrança do quinto na extração mineral que se pagava à coroa espanhola. Conselho das Índias. Foi criado em 1524, com a finalidade de gerar um maior controle da coroa espanhola sobre as colônias da América. Cabia ao Conselho criar as leis econômicas, políticas e penais. Vice-reinados. A extensão territorial de dominação espanhola na América era bastante grande. Claro, né? Não. Criou-se, então, uma estrutura que formasse possessões, unificando territórios de acordo com seu posicionamento geográfico e suas características econômicas, como extração mineral e comércio local. Existiram 4 vice-reinados. O da Nova Espanha, em 1535, o do Peru, em 1543, Nova Granada, no século XVIII, e o do Rio da Prata, também no século XVIII. Os administradores dos vice-reinados eram os vice-reis, que eram nobres indicados pela coroa espanhola, controlavam a exploração das minas e a catequização dos indígenas. Em outras palavras, representavam as ideias e ações da coroa espanhola. Enfim, as capitanias gerais foram criadas no auxílio administrativo aos vice-reinados, em áreas que não estavam sob um controle consolidado. Existiram 4 capitanias: a de Cuba, a da Guatemala, a do Chile e a da Venezuela. Muitos funcionários dessas regiões, que deviam obediência ao rei, passaram a contestá-los, aliás. No mapa aqui, basicamente, é uma sequência da organização das colônias. Só um detalhe importante, assim como nas capitanias hereditárias aqui, onde os capitães donatários passaram a contestar a coroa portuguesa, também nas capitanias gerais, os capitães que deviam obediência ao rei passaram a contestar esse rei, certo? E foram justamente as divergências entre os altos funcionários indicados pela coroa espanhola e o rei que levaram a vários conflitos. A autonomia conquistada por algumas colônias gerou, inclusive, um processo de corrupção que ameaçava bastante a Espanha. Aos poucos, a sociedade apresentou a formação de 2 classes sociais: os crioulos e olos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América e que podiam fazer parte dos cabildos, uma espécie de câmara municipal que tratava dos problemas locais, e os chapetones, que eram espanhóis que exerciam cargos ligados diretamente à coroa espanhola, sendo de total confiança dos reis. Aqui, na próxima página, temos necessariamente uma pirâmide social sobre a sociedade da América Espanhola. Os
chapetones, que eram espanhóis, pessoas de altos cargos e privilegiados, os crioulos, que eram descendentes de espanhóis nascidos na América, a elite colonial, grandes proprietários e comerciantes, os mestiços, que são a classe média ali, artesãos, pequenos comerciantes, os indígenas e os negros lá embaixo. Discriminados e explorados formavam a principal mão de obra. As relações econômicas na América Espanhola. A chegada dos espanhóis à América solucionou problemas que atingiam diretamente a economia espanhola. Com o renascimento comercial e o surgimento do mercantilismo, a Espanha tinha que buscar em outras regiões ouro e prata. Como vimos durante os séculos XV e XVI, o metalismo foi a base da economia espanhola, que via no acúmulo de metais preciosos requisito para se consolidar como força política na Europa. Já nas viagens iniciais de Cristóvão Colombo, foram descobertas as primeiras minas de ouro na região das Antilhas. Depois foi a grande mina de Potosí, no Alto Peru, basicamente composta de prata. A colonização passou, então, a ser a solução para os espanhóis. A economia espanhola passou a depender diretamente das colônias e da exploração dos metais. A extração desses metais exigia mão de obra barata e eficiente. Por isso, os espanhóis escravizaram, aliás, os indígenas, principalmente as mulheres, para a extração mineral. As terras eram pertencentes à coroa espanhola, mas eram cedidas aos colonizadores, que as exploravam e, em consequência, tinham que pagar um quinto do que produzissem a Espanha. Aos poucos foram criadas empresas sob o controle de uma nobreza que realizava a extração mineral. Com a consolidação da extração mineral, tecnologias foram desenvolvidas para aumentar a produção, chegando a regiões cada vez mais distantes e profundas. Nesse sentido, era necessário estabelecer estruturas de administração, unificando-se as relações econômicas e políticas para que a coroa espanhola exercesse controle sobre as colônias. Assim, foram criados repartimientos, conhecido também como mita ou quatequio, encomiendas e haciendas. Estou com um sotaque bonito hoje, cara. Os repartimientos. Estou com sotaque bom, né? Com a descoberta das minas de ouro e prata, a escravização dos nativos para trabalhos forçados, o lucro dos espanhóis era alto e rápido, pois a matéria-prima era encontrada em grande quantidade e a mão de obra não tinha quase custo algum, em função de ser mão de obra escrava. Eu hablo espanhol. Na busca de dar mais rapidez e ter controle sobre as relações de produção, foi criado um sistema de trabalho conhecido como repartimento, mita ou quatequio. Consistia em trabalhos forçados e obrigatórios. Consistia na escravidão, né? Nas minas, em caráter temporário, pois estas se esgotavam com o tempo.
Através de sorteio, os indígenas eram convocados para ir trabalhar em qualquer mina na América. Recebiam baixos salários, além de não terem boas condições de trabalho. Com o crescimento da extração desses minérios, criou-se o partido, que era parte do que se produzia nas minas, destinada aos trabalhadores. Essa pôs fim ao escravismo indígena, dando origem ao trabalho livre. Bom, meus amigos, são 4h35. Tomorrow we will see about the encomenda. Tá certo? Agora eu misturei foi tudo, né? Adiós, meus amigos. Au revoir. Goodbye. See you tomorrow.